Olá, bom dia! Meu nome é Renato Ribeiro e estamos aqui de volta com uma revisão de matemática. Isso aí. Qual é o nosso objetivo nas nossas aulas de segunda-feira, aulas ao vivo? Trabalhar em cima da revisão da matemática focada no Enem, ok? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Qual foi o primeiro conteúdo escolhido? Matemática comercial. Por que matemática comercial? Matéria que mais cai no Enem. Se eu tivesse que escolher um único tópico da matemática, eu não teria dúvida que eu iria pela matemática comercial, ok? Então nós trabalhamos na aula passada com dois tópicos da comercial, razão e proporção. Disse para vocês na aula passada que são 6. Razão, proporção, grandezas, regra de 3, porcentagem e juros. Então hoje nós vamos para o nosso terceiro tópico. Nós vamos destrinchar a parte de grandezas. Todo ano cai questão com relação de grandeza no Enem. Já caiu inclusive na física, quando você tem que comparar grandezas, ok? Então o que eu falo hoje serve para matemática e serve para física também. Quando a gente pensa em cima de grandezas, grandezas são coisas que você está trabalhando. Por exemplo, a massa. A massa de um objeto, a massa do Renato é uma grandeza. Constituição física do corpo dele, não é isso? Temperatura é uma grandeza. Grau de agitação das partículas de um corpo ou de um objeto. Isso são grandezas. O meu salário é uma grandeza. Quanto que o Renato ganha num determinado mês? Opa, peraí. O que ele ganha num determinado mês está relacionado com o quê? Com a quantidade de aulas que ele dá nesse mês. Ok? Então existe uma relação entre duas grandezas distintas. Existe salário e quantidade de aulas. E essas grandezas estão relacionadas. Esse é o nosso objetivo da aula. Verificar como duas ou mais grandezas estão relacionadas entre si. Por bom senso, o meu salário está relacionado com a quantidade de aula que eu dou? Sim, claro. Está relacionada de que maneira? Qual é a relação existente entre o meu salário e a quantidade de aulas dadas no mês? É uma relação direta ou é uma relação inversa? Como relacionam as grandezas diretas? São o que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são grandezas que estão relacionadas de maneira direta. O que significa estar relacionado de maneira direta? Quando um aumenta, gera aumento na outra. Quando uma diminui, gera redução na outra. Ou seja, as grandezas diretamente proporcionais estão relacionadas de maneira direta. Ou seja, a variação de uma gera variação na outra. Na mesma forma de variação. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se um diminui, a outra diminui. Então, por bom senso, o meu salário está ou não está relacionado com a quantidade de aulas dadas no mês de maneira direta? Sim, claro que é de maneira direta. Se num determinado mês o Renato der mais aula, ele tem mais aula, mais salário. Relação direta. Se ele der menos aulas, menos salário. Ou seja, há uma relação direta do meu salário com o número de aulas dadas no mês. Quando as duas grandezas estão relacionadas dessa forma, nós falamos que as grandezas são grandezas diretamente proporcionais. As nossas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que determina se a grandeza relacionada vai ser relacionada de uma maneira direta ou inversa? É o efeito que uma variação numa grandeza gera na outra. Se as duas grandezas, quando relacionadas, uma aumentando gera aumento na outra, ou uma diminuindo gera redução na outra, se elas variam aumentando ou diminuindo juntas, significa que essas grandezas estão relacionadas de maneira direta. São chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Olha que legal. O símbolo da proporcionalidade na matemática é a letra alfa. E a gente diz que a grandeza A tem uma relação de proporcionalidade com a B. E quando a gente coloca as duas em cima, indica que a relação é direta. Um aumento em B gera aumento em A. Uma redução em B gera redução em B. Então elas variam com o mesmo tipo de variação. Ou seja, aumenta, aumento,
redução, redução. Então, o nosso símbolo é que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, são grandezas que variam juntas. O aumento de um gera aumento na outra, uma redução em uma gera redução na outra. Tranquilo, fácil. Agora, o que são grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que estão também relacionadas, mas relacionadas de maneira inversa. E o que significa duas grandezas estarem relacionadas de maneira inversa? Quando uma aumenta, ela gera redução na outra. E quando uma diminui, ela gera aumento na outra. Ou seja, elas têm variações em sentidos contrários. Aumenta em uma, reduz a outra. Reduz em uma, aumenta a outra. Então, as grandezas relacionadas de maneira inversa sofrem variações contrárias. Ok? Exemplo. Pensa num exemplo prático do dia a dia de grandezas que estão relacionadas, mas relacionadas de maneira inversas. O gasto com gasolina em relação ao quilômetro rodado no mês. Direto ou inverso? O tanto que você vai gastar, ou o seu pai vai gastar, ou um taxista. Quanto que ele gasta por mês com gasolina? Está relacionado com alguma coisa, com o quilômetro rodado. Então, o gasto que ele vai ter por mês depende do quilômetro rodado. De maneira direta ou inversa? Opa! Renato pegou um exemplo de maneira direta de novo. Se o taxista andar mais no carro, o carro gasta mais gasolina. Então, o consumo de gasolina depende do quilômetro rodado. E o quilômetro rodado determina o seu gasto. Mais quilômetro rodado, mais dinheiro gasto com gasolina. Menos quilômetro rodado, menos dinheiro gasto com gasolina. O gasto no final do mês de um motorista de táxi tem uma relação direta com o quilômetro rodado no mês. Então, Renato repetiu o exemplo de grandeza diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Ok? Então, e aí? Pensou no exemplo de relação inversa? Ok. Vou dar um exemplo trágico aqui, mas é verdade. Eu estava lendo uma matéria que mostrou um gráfico disso. Tempo de vida. Vamos pensar no tempo de vida. O tempo que uma pessoa vive depende de N fatores. Eu vou pegar um único fator e vou pegar uma pessoa específica, um fumante. Deus me livre. Ok? Então eu vou pegar a relação do tempo de vida de um fumante com a quantidade de cigarro que ele fuma. Tem uma pesquisa que indica que quando o cara fuma muito cigarro, ele vive pouco. E quando o cara, em relação aos fumantes, fuma pouco cigarro, ele vive mais. Então o tempo de vida de um fumante está relacionado com a quantidade de cigarro que ele fuma por dia. Mais cigarro, menos vida. Menos cigarro, mais vida. Ok? Então há relação entre tempo de vida e quantidade de cigarro fumado. Ok? E é uma relação que inversa. São chamados de grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Tá ok? Segundo a minha esposa, o consumo de roupa dela num determinado mês é uma grandeza inversamente proporcional ao preço. Quando o preço está alto, ela compra pouca roupa. Quando o preço está baixo, ela compra muita roupa. Então, o consumo que ela tem de roupa no mês está totalmente relacionado com o preço da roupa. E a relação entre essas duas grandezas é uma relação inversa. O símbolo de proporcionalidade continua sendo o alfa. Mas agora as relações inversas, você coloca, existe uma proporção do A com o B. Mas essa proporção é dada de forma inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. Ou quando esse diminui, esse aumenta. Então são essas duas relações que nós temos que ter entre as grandezas. As grandezas podem estar relacionadas de duas formas. Grandezas podem estar relacionadas de maneira diretamente proporcional e grandezas podem estar relacionadas de maneira inversamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais variam juntas. Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Grandezas inversamente proporcionais
estão relacionados de maneiras opostas, contrárias. A variação é contrária. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Essa é a relação existente entre as grandezas. Então, na matemática comercial, se trabalha muito com essa relação. Em física, se trabalha muito com essa relação. E o que a gente tem que ter cuidado é que nós somos acostumados a relacionar as duas grandezas estando cada uma de um lado do igual. Cada uma do lado do igual. Ok? Então, a gente já coloca aqui, ó, A de um lado, alfa, B do outro. Os dois em cima, diretamente proporcional. A de um lado, alfa, B do outro. Um em cima, um embaixo, inversamente proporcional. Então, quando nós formos analisar a relação entre as grandezas, eu vou te dar uma dica. Isolar uma grandeza em relação à outra. Deixar cada uma de um lado do igual, para não confundir. Tá ok? Olha assim. Olha que legal. Primeiro exemplo do dia. Eu estou afirmando para vocês que A vezes B dividido por C te dá um valor de constante. K, um valor fixo, uma constante. Então a grandeza A está relacionada com a B e a grandeza A está relacionada com a C. Qual é a relação existente entre A e B? Às vezes o aluno pega uma questão dessa e olha rapidamente e fala, Renato, os dois estão em cima, direto. Opa, peraí, vamos com calma. Tudo bem, os dois estão em cima, mas cada um se encontra de um lado do igual para você poder me afirmar isso de forma tão rápida? Não? Então cuidado com o vício. Olha o que nós vamos fazer. Como eu quero comparar o A com B e o A com C, nós vamos isolar o A. A é igual a constante K vezes. O que o B está fazendo com A? Multiplicando. Toda vez que a gente pula o igual, muda o termo, o valor do lado da equação, do membro. Estou passando do primeiro membro para o segundo membro. A gente inverte a operação. Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Opa, agora você não me engana. Qual é a relação da grandeza A com B? A com B tem uma relação inversamente proporcional. Não podemos errar isso, ok? Agora, o A com C, se olha no primeiro momento muito rápido, fala, um está em cima, outro está embaixo, é inverso. Opa! As grandezas não estão em lados opostos do igual. Elas não estão uma no primeiro membro e outra no segundo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar. Vamos criar o hábito de isolar. Se você isolar, você não vai errar nunca. Então olha o que eu vou fazer aqui. O C está dividindo, ele passa para lá, multiplicando. Opa, aqui eu não vou errar, Renato, nunca. A relação de A com C é que essas grandezas estão relacionadas de maneira diretamente proporcional. Então, por favor, cuidado com isso. Temos que ter esse cuidado para não errar essas relações de proporcionalidade. Se eu tivesse que representar aqui, ó, no exercício, o A tem uma relação inversa com B. Estou mostrando que se um aumenta, o outro diminui e vice-versa. E se eu tivesse que relacionar o A com C, o A tem uma relação direta com o C. Ok? Então a relação entre essas duas grandezas são inversamente proporcional. De A com B e entre A e C, diretamente proporcional. Então isolem a grandeza de um lado e comparem com outras grandezas do outro lado, que vocês não vão errar nunca. Professor Franklin, de Física, nosso bom e velho amigo Franklin, pediu para dar um exemplo aqui legal para vocês. Me acompanhe aqui, por favor. Vou usar esse lado do quadro para depois montar uma relação e praticar, fazer o nosso exercício. Olha que legal. O Franklin pediu para montar uma equação de gases. PV é igual a nRT. Cuidado, hein? Franklin pediu para chamar a atenção. Pressão vezes volume é igual a número de mols, constante dos gases e temperatura. Temperatura o Franklin pediu. Renato, chama atenção para mim, por favor. Temperatura em gases tem que ser em Kelvin, hein? É a única parte da física inteira que se trabalha em Kelvin. Obrigatoriamente em Kelvin, hein? E ele pediu para relacionar. Renato, mostra para a meninada, para os nossos alunos, qual é a relação existente entre pressão, volume e temperatura. Ok, legal. Muitas vezes, essa fórmula vem que PV sobre T é igual a NR. E N é o número de mols. Se o gás estiver no recipiente fechado, o número de mols não varia. E R é a constante dos gases. Então, partindo do pressuposto que o número de mols não varia,
esse valor te dá uma constante. Então, olha que legal. PV sobre T é igual a K. Qual é a relação entre a pressão e o volume de um gás contido dentro de um recipiente fechado por uma tampa especial, chamada de êmbolo? Tem relação? Tem. Isso é cobrado? Muito. E a relação? Pergunta aos senhores. Direta ou inversa? Não erre. Isolem a letra. Vamos isolar o P? P está do lado de cá. Opa! Vou deixar ele sozinho. O V está multiplicando. Aqui está multiplicando. Passa para cá dividindo. O T está dividindo. Passa para lá multiplicando. Ô, Renato, assim eu não vou errar nunca. Esse é o objetivo. Mais uma para o bolso. Pressão com temperatura. Diretamente proporcional. Pressão com volume. Inversamente proporcional. Aí lá o Franklin vai brincar com vocês. Isobárica, isotérmica, isovolumétrica e adiabática. E isso lá é muito importante. Então a gente utiliza-se de quê? Da matemática comercial. Qual tópico específico? Grandezas. Relacionar grandezas na física é muito importante. E usa-se ao longo de toda a física. Tá, legal. Bora voltar para a nossa boa e velha matemática. Isso é cobrado no Enem, Renato? É cobrado de uma forma muito importante. Ele é cobrado todo ano. Todo ano tem questão do Enem de relação de grandezas. As grandezas diretamente ou inversamente proporcional. E você que já está estudando, que já fez algum exercício, ou que não é o primeiro ano de Enem, eu te pergunto, como isso cai em prova? Como é que essa relação entre grandezas cai em prova? Como trabalhar com essas relações? Qual é o tipo de questão que o Enem coloca todo ano? São exercícios de quê? De repartir alguma coisa. Alguém tem alguma coisa que vai dividir essa coisa entre pessoas. E quando ela divide, ela tem que ter um parâmetro para dividir. Ela vai poder dividir essa coisa que ela tem diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Você pode ter um chocolate grande, uma barra de chocolate grande, e você resolve dividir entre seus amigos. Mas quando você for dividir, você pode adotar um parâmetro. Você vai dividir como? Diretamente proporcional à idade de cada um? Diretamente proporcional ao tempo de amizade? Inversamente proporcional à altura? Você define o parâmetro que você quiser. Mas o fato é que, se for diretamente proporcional à idade, o mais velho ganha mais. Se for inversamente proporcional à altura, o mais baixo ganha mais. Não é essa a ideia? A grandeza direta, quem tem um parâmetro maior ganha mais. A grandeza inversa, quem tem um parâmetro menor ganha mais. Então isso é importante. Eu vou colocar aqui do lado, em relação a vocês, esquerdo do quadro, a minha direita, a montagem inicial do problema. É um receitão do bolo, moleza. E em cima do receitão do bolo, eu vou te mostrar o desenvolvimento. E te digo mais, se você raciocinar assim, você vai entender o que está fazendo e você não vai errar nunca. Eu posso complicar a questão do jeito que eu quiser, mas você não vai errar. Olha que legal, então, o que eu vou montar de receitão de bolo. Vê se vocês concordam comigo. Eu estou falando que eu tenho 3 pessoas. 3 pessoas. A pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Essas são as pessoas. E eu tenho 3 parâmetros. Ou seja, eu tenho 3 relações. Pode ser idade, pode ser altura, pode ser tempo de amizade, pode ser nota da prova, o que você quiser. Eu estou falando que a pessoa A tem um parâmetro X, B, Y, C, Z. Olha que receitão de bolo muito bom. Eu sei que no primeiro momento parece feio, mas isso funciona bem demais da conta. Quando as grandezas são diretamente proporcionais ao parâmetro, o que o A ganhar, somado com o que o B ganhar, somado com o que o C ganhar, te dá o total. Claro, o que você deu para o primeiro amigo, para o segundo amigo, para o terceiro amigo, juntos, te dá o total. Independente da grandeza ser diretamente proporcional ou da grandeza ser inversamente proporcional, o que o primeiro ganhar, mais o que o segundo ganhar, mais o que o terceiro ganhar, vai te dar o total. Se você juntar o que cada um ganhar, óbvio que é o total que foi repartido.
Agora é que vem o X da questão. É um sistema. O A tem que ter uma proporção com B, que tem que ter uma proporção com C, que te dá um valor K, uma constante. Independente da grandeza ser direta ou inversa, essa proporcionalidade existe. E existe de acordo com o parâmetro. Olha agora que bom fazer assim. O A para o seu parâmetro direto, o B para o seu parâmetro direto e o C para o seu parâmetro. Olha como é que é inverso. O A para o seu parâmetro inverso, o B para o seu parâmetro inverso e o C para o seu parâmetro inverso. Se você montar essa relação, achar o A em função de K, Kx, o B em função de K, Kz, e o C em função de K, Kz, e substituir aqui. Você não vai errar nunca. Vou explicar, eu sei que não está legal. Olha aqui, dividindo passa multiplicando, você acha o parâmetro de A. Dividindo passa multiplicando, você acha o parâmetro de B. Dividindo passa multiplicando, você acha o parâmetro de C. Resolve um sistema. Chance de você errar, 0. 0, 0, 0. E esse exemplo eu fiz em sala de aula, num curso presencial, foi trágico. Peguei 3 alunos excelentes que fizeram um erro horroroso, porque pularam etapas e não foram no receitão de bolo. Olha que legal a resolução que eu vou fazer aqui com vocês. Vê se vocês concordam com o que eu vou fazer agora. Olha o exercício. José tem 3 filhas. A Ana com 2 anos, a Maria com 3 anos e Júlia com 5 anos. Ana 2 anos, Maria 3 anos e Júlia 5 anos. Se José deseja repartir R$6.200 entre suas filhas, quadradinho, a idade delas, direto ou inverso? Vou fazer as duas maneiras. Pergunto, quanto cada uma vai receber? Ok, vamos dividir entre suas filhas diretamente proporcional à idade delas. Se é diretamente proporcional à idade delas, quem ganha mais? A mais velha. Quem ganha menos? A mais nova. Porque vai ter uma relação direta com a idade. Mais idade ganha mais, menos idade ganha menos. Então olha o que nós vamos montar aqui. Olha que legal. Vê se vocês concordam. O que a Ana ganhar, mais o que a Maria ganhar, mais o que a Júlia ganhar, me dá o total a ser repartido. R$6.200. Agora, vai dividir? Vai. Tem uma proporção entre a Ana, entre a Maria e entre a Júlia? Tem. Direto ou inverso? Diretamente proporcional à idade delas. Quantos anos tem a primeira? 2. A segunda? 3. E a terceira? 5. Acabou. É só assim, só assim. Vou relacionar. O 2 está dividindo, passa para cá multiplicando. A Ana tem direito a 2K. Aqui está dividindo, passa multiplicando. A Maria tem direito a 3K. Aqui está dividindo, passa multiplicando. A Júlia tem direito a 5K. Ok. Feito. O que a Ana ganhar, 2K. Somado com o que a Maria ganha, 3K. Somado com o que a Júlia ganha, 5K. Te dá os R$6.200. 10K, R$6.200. A nossa constante de proporcionalidade é 620. Acabou? Não. Agora é que eu vou matar a questão. A Ana tem direito a 2 vezes os 620. 1.240. A Maria tem direito a 3K. Ela tem direito a 1.860. E a Júlia? 5K. Ela tem direito a 0. 10 vai 1. 3.100. Ok? Ou seja, a mais velha ganhou mais e a mais nova ganhou menos. O que esses 3 alunos fizeram no dia dessa resolução? Eles falaram, Renato, eu achei assim e troquei. Tem nada a ver. Ai, ai, ai. Isso só dá certo com 2. Eu gosto de regra, regra geral. Senão não é regra. Cada uma tiver uma regra diferente, não é regra. Moleza? Vou agora apagar o enunciado e vou colocar aqui, ó. Tirei o diretamente proporcional. Coloquei inversamente proporcional. Estou dividindo as grandezas de maneira inversamente proporcional à idade.
Esse é o nosso parâmetro. Agora, a mais velha ganha menos e a mais nova ganha mais. Legal. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou colocar aqui do lado para a gente comparar. Olha aqui que legal. Olha a montagem desse sistema. Dividir alguma coisa direta ou inversamente proporcional é simplesmente montar um sisteminha receitão de bolo. Olha que legal. Vê se vocês concordam comigo. De novo, o que a Ana ganhar, mais o que a Maria ganhar, mais o que a Júlia ganhar, dão R$ 6.200. Claro, independente da grandeza ser inversa ou direta, se eu juntar o que todas têm, me dá o total. Agora, existe uma relação de proporcionalidade entre a Ana, entre a Maria e entre a Júlia. Agora que é importante. Nesse segundo enunciado, a relação foi direta ou inversa? Inversamente proporcional. Então você tem que colocar o parâmetro invertido. Acabou. Mole para nós. Renato, simples assim? Simples assim. Tem como complicar isso? Infelizmente não. Vamos lá. Bora tocar o barco. Então eu montei inversamente proporcional. Vamos montar a relação do parâmetro? O A dividindo, multiplicando. Meio K. O B dividindo, multiplicando. 1/3 de K. Dividindo, multiplicando. O J, 1/5 de K. Essa é a relação. Ok, legal. Vamos substituir? Aqui, ó. O que a Ana ganhar, mais o que a Maria ganhar, mais o que a Júlia ganhar, te dá o total, os 6.200. Olha que simples. Sisteminha, mole para nós. Tiramos o MMC entre 2, 3 e 5. 30. 30 por 2, 15K. Por 3, 10K. Por 5, 6K. Isso é igual a 6.200 vezes 30. Renato, mas que conta. Não me vai fazer essas contas grandes, hein? Ele nem tem muita conta. Crie um hábito da simplificação. Olha como é que é importante criarmos o hábito. Em vez de multiplicar, passe esse 31 para cá dividindo e simplifica antes. Não, mas eu não tenho hábito. Está em tempo de criar o hábito. Dá 1, dá 2. Tá, mas ficou fácil mais. 6.000 é o K. Olha como é que o K da inversa não tem relação com o K da direta. Tá vendo por que não posso fazer a inversa pela direta e inverter? Não tem relação. O K é 6.000. Agora, a Ana tem direito a meio K. Então, sabe quanto que a Ana vai ganhar? A Ana vai ganhar 6.000 sobre 2, 3.000 no bolso. Sabe quanto que a Maria tem direito? A 1/3 de K. Sabe quanto que a Maria vai pôr no bolso? 2.000. Se a Maria vai pôr 2.000 e a Ana 3.000, quanto que sobra para a Júlia? Júlia sobra 1.200. Então a nossa Júlia vai ganhar 1/5 de 6.000. 1.200. Então, peguei o mesmo exercício e mostrei relação entre grandezas que tem um certo parâmetro. De maneira diretamente proporcional, resolvi. E de maneira inversa, dá uma analisada nos dois sistemas. A diferença, o direto a gente põe em cima e o inverso a gente põe embaixo. Mas a resolução do sistema é praticamente o mesmo e muito simples de você resolver. Então, toda vez que você tiver problema com grandezas diretamente proporcionais ou inversamente e for problema de repartir alguma coisa, por favor, monte um sistema que você não vai errar nunca. Valeu? Grande abraço. Continue no ritmo, que esse é o caminho. Grande abraço. Valeu!